As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Hoje, Direito e Justiça em Foco aborda o tema CPI, Comissão de Inquérito Parlamentar. E para discutir sobre esse assunto, que é o assunto do momento, Direito e Justiça em Foco convidou o brilhante advogado Dr. Mauro Otávio Nassif. É um advogado altamente experiente, formado no Mackenzie em 1969. Ele foi eleito o advogado do ano em 1993 pela Acrimesp, homenageado como advogado criminalista pela Ordem dos Advogados do Brasil em março de 2008, ex-conselheiro do Conselho Penitenciário Estadual, nomeado pelo governador Mário Covas, consultor jurídico da Comissão de Prerrogativas da OAB e da Comissão de Direitos Humanos também da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. Professor de processo penal e direito penal e da área do Tribunal do Júri da Escola Superior da Advocacia. É um advogado que participou aproximadamente de 800 júris e 500 sustentações orais, produzidas em tribunais superiores brasileiros. O autor é de inúmeros artigos e estudos jurídicos na área criminal. Vejam, este é um currículo simplificado, mas o Dr. Mauro tem qualidades excelentes. O Dr. Mauro é um advogado correto, sério, e, como disse, é um advogado brilhante. Então, eu vou agora apresentar a vocês, fisicamente, o brilhante advogado Mauro Otávio Nassif. Como vai, Mauro? Laércio, como vai você? Bem, obrigado. Tudo bem? Desembargador, está tudo bem. E eu quero dizer que é uma grande honra estar presente no seu programa, um programa muito conceituado e cujo capitão é você, um desembargador criminal. Obrigado. Eu atuei várias vezes com você. Você falou que eu fiz mais de 500 sustentações orais. Exato. Uma delas você me cassou a palavra. Não, mas era necessária, né? Era necessário. A minha palavra foi cassada e eu concordei com a cassação. E eu quero dizer que é uma grande honra estar aqui, num programa de tão nível, um patamar tão alto, presidido por um desembargador criminal. Muito bem, eu agradeço muito as suas palavras, são generosas, que eu sei, não é? Eu só cumpri o meu dever, não é, quando atuava na 7ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Muito bem. Doutor Mauro, nós estamos aí à frente de uma CPI. O que é uma CPI? Você pode, por gentileza, explicar ao telespectador? Eu explico. Agradeço mais uma vez pelo convite e apenas você exagerou um pouco na minha apresentação. Exagerou, mas eu gostei. Gostou? Então é o que basta. E eu preciso, Laércio, eu tenho tudo preparado, já me preparei para essa entrevista sobre a CPI, inclusive onde ela nasceu, na Inglaterra. Mas rapidamente... Seria interessante você contar essa história. Vou contar. Eduardo IV, um rei da Inglaterra, foi lá, ele que
instituiu a CPI, na Inglaterra, no século XIV. Mas voltando então ao que você perguntou, eu preciso, por uma questão nesse ínterim pequeno, bem rapidamente, eu preciso fazer uma homenagem, antes de começar Pois faça. a minha entrevista, uma homenagem póstuma. Quero fazer uma homenagem ao Dr. Hélio Bialski, que faleceu aos 70 anos de idade. O Dr. Hélio Bialski faleceu no dia 30, agora. Infelizmente, eu estive inclusive no velório dele, lá no cemitério israelita. Quero deixar a minha homenagem aos 3 filhos dele, ao Dr. Daniel Bialski, que é meu amigo, e estive no velório e quero fazer essa homenagem ao Dr. Hélio Bialski, que era um advogado, faleceu aos 70 anos, jovem ainda, era um advogado muito solidário com os amigos. É verdade. Foi presidente da Crimesp. É verdade. E um advogado militante, o filho dele um brilhante advogado. Então eu quero prestar essa homenagem a um advogado muito solidário aos colegas e de grande nível. Muito bem, eu quero inclusive, eu quero acrescentar mais alguma coisa a respeito desse fato que nos deixa bastante entristecidos. Eu quero acrescentar que Direito e Justiça em Foco também o faz. Presta uma homenagem póstuma ao brilhante advogado que foi Dr. Hélio Bialski. Que Deus o tenha em bom lugar. Bem, vamos continuar. Laércio, a sua pergunta é muito interessante. Não, mas eu quero que você me diga a história, uma pequena síntese. Uma pequena síntese. Acontece o seguinte, a CPI, ela tem uma força extraordinária, como nós sabemos aqui no Brasil e em outros países também. Mas ela surgiu no reinado, aliás, tudo no mundo jurídico, tem a parte de Roma, a parte italiana, Sim, e tem claro. a parte da Inglaterra. Da Inglaterra, claro. O habeas corpus, etc. Então, no reinado de Eduardo IV, o rei da Inglaterra, no século XIV, ele que instituiu a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que naquela época tinha um outro contexto, mas para disseminar, para deixar, para que os cidadãos da época pudessem participar junto com as autoridades da época, para pesquisarem. Você diz o povo, né? O povo participando. O povo, ele participava junto com os religiosos, junto com as autoridades, para pesquisar se alguma alta autoridade estava cometendo algum erro ou alguma ilicitude. Então, a CPI nasceu na Inglaterra, assim como o habeas corpus. Claro. A Inglaterra realmente, eu tenho uma admiração muito grande pela Inglaterra. O homem do século foi eleito Winston Churchill, foi eleito pela revista Time em Nova York. Então, nasceu na Inglaterra no século XIV. E ela foi se disseminando no mundo inteiro, civilizado, claro, né? Porque nas ditaduras não há CPI. Lógico que não. Então, da Inglaterra, do século XIV, veio para o Brasil. No Brasil, existe um ponto importante. A CPI existe no Brasil há muitos anos, até na Constituição. Já houve, inclusive, a CPI do Getúlio Vargas, naquela época, onde o Carlos Lacerda foi ferido na perna. Uhum. Isso já faz muitos anos. Na verdade, o presidente Vargas caiu por causa de um tipo de CPI. Certo. Não era uma CPI como é hoje. Essa comissão parlamentar... Mais avançada, não é? Hoje é mais avançada, hoje é mais democrática. Mas naquela época, o Getúlio Vargas se suicidou por causa das ramificações daquela CPI. Certo. Muito bem. Inclusive, o braço direito dele, o Gregório Fortunato, foi condenado pelo Tribunal do Júri, mas pela indicação daquela CPI. Muito bem. Quer dizer que aquela CPI teve reflexos. Teve, porque a CPI, como eu vou explicar agora, para os seus telespectadores, eu me sinto muito honrado de estar aqui, a CPI ela não pune, mas ela orienta, ela abre as portas para o parquê.
para o parquê ministerial, abre as portas e o parquê ministerial vai em frente, como foi na CPI do Collor. Perfeito. Na verdade, o Collor, eu estava inclusive em Brasília nessa época, o Collor caiu por causa da CPI. Perfeito. Né? A CPI é que deu o impeachment, que fez o impeachment, a primeira fase, que é a Câmara dos Deputados, a segunda fase no Senado. Quando o Collor, inclusive o celular naquela época, eu me lembro, o celular do advogado do Collor, que não era o Evaristo de Moraes, era um outro. O Evaristo entrou na parte criminal. O celular dele, Laércio, era desse tamanho. Eu me lembro. Enorme, parecia dois tijolos. Então, quando o Collor disse, então, que quando o Sidney Sanches, seu colega... Sidney Sanches. Você é desembargador, o doutor Sidney Sanches também era desembargador, claro, depois ministro. Quando o seu colega Sidney Sanches não adiou o julgamento do Collor, então ele telefonou para aquele celular e renunciou. Então, depois teve a CPI do PC Farias, também. A CPI tem uma força extraordinária. Ela é equivalente ao Poder Judiciário. Ela tem a força do Poder Judiciário. Porém, temos a CPI mista, temos a CPI, inclusive nas prefeituras. Eu participei de uma CPI aqui na prefeitura, Laércio, uma CPI dos vereadores, evidentemente, claro, né? Que era presidida, sabe por quem? Pelo José Eduardo Martins Cardoso. Que hoje é ministro da Justiça. Que hoje é o ministro. Eu participei de uma CPI, uma questão de corrupção, etc., que ele era o presidente. Mas eu quero voltar, então, à CPI grande, à CPI federal, digamos assim. Certo. E eu quero ter uma força extraordinária, pode pesquisar tudo. Pode a força pelo fato dela estar dentro da democracia. Democracia e para pesquisar a verdade real. Certo. É um ato democrático. Porém, isso é muito importante para os seus telespectadores. Porém, o decano do Supremo Tribunal Federal tem uma frase brilhante sobre a CPI. O doutor Celso de Mello. O decano. Nossas homenagens ao ministro Celso de Mello. É o mais experiente, é claro, o mais antigo, é o decano. Ele diz uma frase brilhante em vários mandados de segurança que foram impetrados em relação a várias CPIs. E esta aqui também vai ter mandado de segurança. Ele diz o seguinte, uma frase brilhante: a CPI pode muito, mas não pode tudo. Olha só, hein? Frase do ministro Celso de Mello. A CPI Posso repetir? Pode. Ou você quer repetir? Não, a CPI pode muito, mas não pode tudo. Ótimo. Poder Judiciário tem o poder fiscalizatório. Então a CPI, o fluxograma dela, ela tem o presidente, tem o relator, tem os seus membros. E a CPI tem um objetivo, procurar a verdade real. Para quê? Para quê? Para punir? Não. Não. Para dar para o Ministério Público, para o parquê, o material, o alicerce para punir. Suficiente. É a busca da verdade real. Não para punir. Porque punir só depois que for julgado, não é? Passando pelo processo legal. Pelo Poder Judiciário que Exatamente. Você faz parte. Perfeitamente. Só o Poder Judiciário é que pune. Agora a CPI abre as portas. Muito bem. Então, doutor Mauro, eu gostei muito da sua brilhante exposição, viu? E o telespectador também deve estar curioso pela sequência diante dessa história que ele coloca. E agora vamos às perguntas. Vamos ver o que vai acontecer aqui neste primeiro bloco. Muito bem. Muito bem. A infração penal praticada por Carlos Augusto Ramos, vulgo Cachoeira, é crime ou contravenção? Eu vou responder para você. Em princípio, não é crime. É uma infração contravencional, porque é jogo do bicho. Perfeito. O jogo do bicho vai se metamorfosear em crime no novo Código Penal. Isso é mais adiante. Para o futuro. Agora é contravenção. Acontece que, além do jogo do bicho, a CPI está averiguando em relação a Carlos Cachoeira, está
está verificando infrações penais, como falsidade, como corrupção passiva, ativa, como tráfico de influência, como falsificações em geral, coautoria de advocacia administrativa. Então, existem vários crimes que vão ser apurados, mas, em princípio, é uma contravenção. Muito bem. E, por exemplo, no tocante ao investigado Demóstenes Torres, por que ele está sendo investigado? Olha, sobre ele eu tenho informações interessantes sobre ele. Acontece o seguinte, o presidente da CPI, que eu tenho aqui, Dr. Vitaldo Rego, é um deputado, e o relator, Dr. Odair Cunha. Odair Cunha, relator, Vitaldo Rego, presidente. Interessante, inclusive saiu nos jornais hoje, que eles não vão usar na CPI, tanto para o Demóstenes Torres, quanto para os outros, as gravações. A CPI não precisa das gravações. A parte criminal é uma outra coisa. O doutor Ricardo Lewandowski, o ministro, seu colega desembargador, que era desembargador como você, certo, já disse que as gravações são válidas, porque apareceram. Por quê? Porque a defesa está entendendo que as gravações só poderiam ser autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Claro. Porque o doutor Demóstenes é senador. É senador. E tem um foro especial. Acontece que o seu colega Lewandowski já decidiu que quando nas gravações, de uma forma fortuita, de uma forma circunstancial, de uma forma fortuita, aparece o nome de um senador, é válido. É válido, porque foi de uma forma fortuita. Claro. A gravação não foi para o Demóstenes. A defesa não concorda. Então, por causa dessa divergência, Laércio, e telespectadores, por causa dessa divergência sobre as gravações, a CPI não quer usar as gravações. Mas falando em gravações... Ela quer usar outros elementos. Falando em gravações, eu quero tocar nesse assunto. Eu tenho muitas perguntas a fazer. Não, eu sei, mas gravação é importante. Porque parece que você tem algo a dizer a respeito desse... hermenêutico. Tira hermenêutico. É uma figura extraordinariamente interessante. Tira hermenêutico. Vamos saber o que é isso? Vamos explicar. Em poucas palavras, por gentileza. Bem rapidamente. Bem rapidamente. Que televisão é rápido, doutor. Não, tira é policial. O problema é o seguinte, eu trouxe aqui uma entrevista com um amigo meu, um Cacai, um advogado, não sei se dá para não há necessidade. Não há necessidade. Aonde ele diz o seguinte, eu vou ler um pedacinho para poder explicar rapidamente. A imprensa em todo o país fica na dependência da figura do tira-hermeneuta, aquele policial que se dá o direito de fazer interpretações dos grampos, conforme o seu bel prazer. Isto que é o tira-hermeneuta. O policial escuta as gravações e ele dá uma interpretação dele sobre os trechos. Então, o que eu quero contar para os seus telespectadores... Mas as gravações são autorizadas pelo Poder Judiciário. Não, elas são autorizadas, claro. Mas acontece que o policial hermeneuta... que interpreta aquilo que ouve. Exatamente, ele dá uma interpretação, como se fosse um ministro, como se fosse um desembargador. Então, como um assessor de um membro do Poder Judiciário. Por isso que o doutor Cacai, que é esse advogado, que é um grande advogado, está dizendo do tira hermeneuta, porque eles não devem interpretar, mas eles interpretam. Isto que é o tira hermeneuta. As gravações, elas são, em princípio, válidas, mas a CPI não quer usar as gravações, porque existe ainda uma problemática se as gravações poderiam ser feitas sem autorização do Supremo Tribunal Federal, por causa do senador. Então a CPI não vai se alicerçar nas gravações. Ficou claro? Tá bom. Então eu queria que você, por gentileza, como um brilhante advogado que
informasse o nosso telespectador sobre o fluxograma dos trabalhos da CPI. Muito bem. O fluxograma, eu já dei algumas nuances. Sim. O fluxograma, a CPI procura a verdade real. Este que é o objetivo dela. Então, a CPI tem força de poder judiciário, não pode tudo. Não pode tudo. Pode muito, mas não pode tudo. Então, por exemplo, eu já vou explicar, por exemplo, que o acusado ele não tem que prestar compromisso. Certo. Pode até impetrar habeas corpus, como eu já impetrei também em vários casos. Qual é o fluxograma? Começa, é montada, tem o relator, tem o presidente, todo mundo pode ser chamado, as testemunhas podem ser chamadas, os advogados comparecem, fazem quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico, inclusive dos parentes, perícias, vão para a CPI assessores do COAF, assessores do Ministério da Fazenda, todos ajudando os senadores e deputados, porque ela é mista. Vão pesquisando e chegam a uma conclusão. E esta conclusão em busca da verdade real. Houve crime, não houve crime. Alguém praticou, há indícios. Tudo isso é dado a quem? Ao parquê. Perfeito. E o parquê vai tomar a sua decisão. Depois eu vou falar que o acusado não é obrigado a prestar juramento. Muito bem. Então, Dr. Mauro Otávio Nassif, vamos então prosseguir, que eu gostaria que você me dissesse o seguinte. A Polícia Federal, ela tem ingerência nos trabalhos dos nobres membros da comissão? Total. Inclusive, o presidente, ele determina o assessoramento da Polícia Federal, do superintendente da Polícia Federal, ele que manda, o presidente e o relator é que mandam na busca da verdade real. A Polícia Federal a Polícia Federal pode inclusive delegar poderes para a Polícia Estadual, pode tudo. O delegado federal pesquisa, ele ouve pessoas inclusive que depois manda para a CPI, a Polícia Federal dá um assessoramento total. Inclusive os técnicos em tributação do COAF, do Banco Central, todos estão reunidos, inclusive a Polícia Federal, para a busca da verdade real. Mas eu ouvi dizer aí que houve uma determinação, que todo o procedimento da Polícia Federal fosse enviado à CPI sem cópias. Isso é o que a gente ouve pela mídia. O doutor Lewandowski, o ministro, mandou tudo para a CPI. Sim, mas retirou da Polícia Federal? Não. Há um inquérito, existe um inquérito. Então, esse inquérito. Esse inquérito, cujo relator é o ministro Ricardo Lewandowski, seu colega. Esse inquérito, que é um inquérito grande, enorme, com muitos apensos, etc., tudo isso ele mandou uma cópia para a CPI. Mas, independentemente desta remessa, a Polícia Federal continua pesquisando. Perfeito. Agora, eu não sei se você soube que este inquérito é sigiloso. Claro, é sigiloso. Mas você soube que um site quebrou o sigilo e colocou tudo no site. Lamentável, né? Inclusive o Carlos Aires Brito e o Lewandowski mandaram abrir inquérito para saber... Para apurar, né? Para apurar. Muito bem. Doutor Mauro, eu vou chamar um pequeno intervalo. Mas eu queria falar mais uma coisinha só. No próximo bloco, você vai continuar tranquilo e sossegadamente expor o seu raciocínio sobre a CPI. Mas eu sou obrigado a chamar agora um pequeno intervalo para nós retornarmos no próximo bloco, onde, como eu disse, você ficará também à vontade. Obrigado. Você aguarde. Retornamos logo. Eu estou muito feliz. Um aniversário com esta recepção de amigos que vêm nos abraçar. E eu só posso, mais uma vez, reiterar a lealdade, a confiança nesse instituto, um dos mais importantes que temos na vida, que é a amizade. Tudo passa, absolutamente tudo. A amizade se perpetua, o respeito às pessoas se perpetua. Hoje o que eu vi aqui
foi uma grande confraternização, celebrando a amizade. Não só aqueles companheiros políticos, companheiros da advocacia, companheiros de atividade profissional, mas nós vimos aqui uma grande comunhão de amigos que celebram a vida no meu aniversário, o que é motivo de profunda alegria, de muita satisfação e de um profundo amor ao semelhante e a essas pessoas que ao meu lado fazem esta nossa trajetória existencial um pouco diferente. Há uma preocupação muito grande de todos nós de fazer a diferença na vida das pessoas. E se nós conseguirmos um pouquinho isso, já valeu a pena viver. Um homem competente, líder, um chefe de família fabuloso, um amigo fantástico. E esse momento aqui é um momento ímpar na sua vida profissional, na sua vida social, aí aqui com seus amigos. Então a você, Durso, um grande beijo, um grande abraço do seu eterno amigo João Kleber. E olha, tamo junto em tudo, viu, amigo? Vamos lá, prefeito. Vamos embora, hein? Vamos embora. E a gente não podia desejar para ele outra coisa senão muita saúde, muita paz, muito sucesso e vitórias sempre. Estaremos sempre juntos. Um beijo, Durso, para você e para todo mundo. Meu amigo e meu irmão Durso, que a vida é feita de espinhos e de rosas. E que o perfume das rosas sempre suaviza a dor dos espinhos. Você soube conviver com espinhos e com rosas. No dia do seu aniversário, eu lhe desejo, meu amigo e meu irmão Durso, que você realize todos os seus sonhos. Que você é um homem que sabe sonhar. E quem sabe sonhar, sabe viver. Que Deus lhe proteja, meu companheiro de caminhada. E nunca podemos esquecer que a montanha, por maior que seja, não impede a chegada do sol. Feliz aniversário, meu amigo e meu irmão Durso. Eu vim aqui trazer meu abraço ao Durso, com quem convivi quando na prefeitura e no governo do estado, ele presidente da OAB. Tivemos uma relação de cooperação boa, especialmente no que se refere à assistência judiciária, né, da população mais carente. E não podia deixar de vir aqui dar minhas felicidades por 52 anos que ele faz. É jovem ainda. Bom, eu quero desejar ao presidente Durso mais um ano de vida, mais um ano que ele nos dá o presente da sua presença e o presente para esse público, para esse advogado que contou com ele em todos esses anos e conta com ele sempre aqui na OAB de São Paulo, né? Presidente Durso, parabéns para você e para sua família, o aniversário é seu, o presente é o nosso, por sua companhia. Muita alegria e muita saúde. São Paulo e o Brasil precisam muito do Durso. Um abraço do amigo Geraldo. Ele tem sido importante na nossa história, quanto tem sido importante para os advogados, e hoje é a oportunidade de todos nós publicamente mostrarmos o nosso reconhecimento por ele. Ao retornarmos, eu quero apresentar a você, caro telespectador, o doutor Thomas Lau. Ele já esteve aqui no programa e ele é sempre convidado para participar no segundo bloco para também inquirir, ou melhor, fazer perguntas aos convidados do programa Direito e Justiça em Foco. Então, eu apresento aqui o doutor Lau. Muito obrigado. Obrigado, meu doutor Laércio, pelo convite novamente. Muito obrigado pela sua presença aqui. Bem, vamos continuar, vamos saber mais ainda sobre CPI, não é? Do doutor Mauro Otávio Lassif. Doutor Mauro, parece que você queria falar alguma coisa no antes do intervalo. Quero. Então fale. Eu quero falar. Não lhe caço a palavra. Aqui você tem a palavra livre. Não, eu quero falar o seguinte. Voltando a falar do fluxograma da CPI, que a gente já conversou, é muito interessante para o seu telespectador saber o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal
num aresto principal, o primeiro, do decano Celso de Mello, determinou que quando um acusado vai à CPI como testemunha, mas a CPI começa a colocar para ele contornos de acusado e de indiciado, algum colorido de indiciado, o Supremo Tribunal Federal determinou que ele não presta o compromisso de dizer a verdade, mesmo a testemunha. Chegando lá, não é bem uma testemunha. A CPI quer acusá-lo. Então, o Supremo Tribunal Federal concede o habeas corpus para que ele não preste compromisso e para que ele não seja obrigado a responder às perguntas. Ele estaria na qualidade de suspeito? Isso mesmo, é isso mesmo. É que muitas vezes a CPI arrola como testemunha, entre aspas. Claro. Então cabe um habeas corpus preventivo. O primeiro foi concedido pelo ministro Celso de Mello, para que ele vá com o habeas corpus, com o salvo-conduto, para não ser preso. Nos Estados Unidos, a pessoa pode invocar a emenda número 5. Isso, é isso mesmo. É isso e mesmo. aqui você é obrigado a ter um habeas corpus. É isso mesmo. Muito bem. Eu queria, então, que você nos respondesse o seguinte. Quanto à investigação, por exemplo. A investigação diz respeito a outras pessoas, Eu quero que você me diga o que acontece com estas outras pessoas ligadas ao Cachoeira. Todas serão investigadas. A CPI, Laércio e telespectadores, e também eu quero fazer uma homenagem ao Dr. Thomas Lau, que é formado na FAAP. Exato. Professor dele foi o Dr. Nucci. Guilherme Nucci. E o Fernando José da Costa, formado em 2007, parabéns pela sua atuação como advogado empresarial. Fico muito honrado em você estar aqui na bancada, Dr. Thomas Lau. Bem, eu quero comentar o seguinte, todos serão investigados. Imagine, em busca da verdade real. A CPI, quando existe uma ramificação, eles chamam muito de vasos comunicantes. Quando existirem vasos comunicantes, mesmo longínquos, os governadores serão chamados, o governador Pirillo, o governador Rossi, todos serão chamados. A CPI manda e desmanda, até um certo limite, como disse o doutor Celso de Mello. Agora, é importante notar que essa questão de chamar pessoas, a CPI pode chamar qualquer pessoa ligada ao caso ou mesmo remotamente ligada. Veja você, veja Thomas, veja telespectadores, chamaram ontem, sabe quem, como testemunha? O doutor Roberto Gurgel. Procurador-Geral de Justiça. Exatamente. E ele se recusou a ir. É óbvio. Porque ele que está, ele que é o parquê, mas um deputado entendeu que ele deveria ser ouvido como testemunha. Mas ouvido por quê? Qual é o sentido? Não, tem uma pequena problemática. Acontece o seguinte, essa apuração do Cachoeira, ela não é de hoje. Já vem de longa data. Ela já vem de alguns anos atrás. E um desembargador do Sul, um gaúcho, entendeu que o doutor Roberto Gurgel deveria dar explicações de por que não se manifestou há anos atrás. Compreendeu? No mesmo tema do Cachoeira. Compreendeu? Por isso que ele, então... Já houve a preclusão, não é? Ou não? Não. Naquela época houve a preclusão? Não, é o mesmo caso. É o mesmo caso? É praticamente... Mas eu digo, houve a preclusão naquela época. Não, sim. Não, acontece o seguinte, o doutor Roberto Gurgel, ele é o Procurador-Geral da República e ele que estava averiguando aquele primeiro caso, em 2007, 2008, 2009. Acontece que ele não deu a manifestação final dele. Então agora, um deputado quer que ele vá como testemunha, para explicar por que não deu uma manifestação final num inquérito que está umbilicalmente ligado com esse atual. E o doutor Roberto Gurgel suscitou o CPP,
dizendo que não poderia ir porque era impedido. Lógico. Eu estou contando essa história para responder a sua pergunta, que qualquer pessoa pode ser chamada. No caso, ele não vai. Não vai porque... Mas a CPI quer chamar todo mundo. Ele representa, como você diz, e muito bem, o parquê nacional. Exatamente, exatamente. Ele não pode... Todos poderão ser chamados. É claro que se for uma coisa absurda, cabe um habeas corpus para se chamar a rainha da Inglaterra. Cabe um habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal, etc. Mas, em princípio, todos devem ser... Você não está preocupado com essa CPI? Não, eu não estou. Eu não estou preocupado com a CPI, porque acontece o seguinte, dizem... Lembre-se que nós estamos em época de eleições, hein? Não, do mensalão. Não, mas nós estamos em época de eleições. Não, eu sei, mas acontece o seguinte. No meu entendimento, eu como um homem de 67 anos, um homem já vivido e experiente, eu entendo o seguinte, que o pior de tudo é o mistério. O pior de tudo é a nuvem, não se faz nada, não se pesquisa nada. O segredo. É um grande ministro da Suprema Corte americana, William Douglas, sempre dizia a seguinte frase, o melhor desinfetante é a luz do sol. Então, eu sou favorável a essa CPI, mesmo no ano de eleição, tem a ficha limpa, vamos ver quem é quem, vamos ver. Quanto mais pesquisa tiver, melhor. Alguns estão dizendo que essa CPI, ela vai atrapalhar o mensalão. Não é verdade, pelo contrário. Essa CPI vai impulsionar o mensalão. Será? Porque o Supremo Tribunal Federal, o doutor Carlos Aires Brito, quer julgar o mensalão em junho. Agora, em junho. O doutor Lewandowski vai devolver o voto agora em final de maio. Então, aonde eu quero... Oxalá você... O mensalão. Oxalá consiga julgar o mensalão. Nessas datas. Posso terminar só esse raciocínio? Eu coloco um ponto de interrogação. Não. Eu divirjo de você, Laércio, o seguinte, o Carlos Aires Brito, o ministro, vai se aposentar agora em novembro. Ele quer julgar o mensalão, ele quer dar um ritmo e um rito especial para o mensalão. Aonde eu quero chegar? Você perguntou se não vai atrapalhar as eleições. Não, pelo contrário. Quanto mais pesquisa, quanto mais... O pior é o silêncio, o pior é aquela unanimidade da ditadura. Então eu entendo que está tudo indo muito bem, quanto mais CPI tiver, melhor. Ótimo, muito bem. Eu fico contente com a sua exposição e com a sua consciência, não é, em se expressar dessa forma. Cada um tem a sua opinião. Não, eu fico muito contente, porque isso demonstra uma seriedade muito grande. Até o Lula quer a CPI. O Lula, o ex-presidente Lula, quer a CPI. Então, vamos para a CPI, vamos para o mensalão. O mensalão vai ser julgado esse ano, porque alguns dizem que não houve mensalão. Eu não concordo. Então, vamos julgar. Muito bem. Ótimo. Eu gostaria agora de... Doutor Lau, quer fazer alguma pergunta? Quero algumas considerações. Aprendi muito com o doutor Nassif, mas eu queria saber, da experiência do doutor Nassif, como é que seria a postura do advogado em acompanhar o seu cliente na CPI? Olha, essa sua pergunta é muito interessante, porque ela diz respeito ao Estatuto da Advocacia. O advogado, ele tem o direito, segundo o Estatuto da Advocacia, acompanhar o seu cliente, ficar do lado dele, inclusive impetrar habeas corpus preventivo. Respondendo a sua pergunta, o cliente fica com o advogado do lado dele, e digo mais para você, o cliente na CPI, no Poder Judiciário não, mas na CPI ele pode inclusive consultar o seu advogado antes de responder. É como nos Estados Unidos. CPI é um procedimento legislativo, não é um procedimento judiciário. Então, o advogado vai, o advogado fica do lado dele, o advogado orienta o cliente, o advogado, como você disse naquela hora, pode responder. O advogado não, o cliente pode responder ou não.
pode suscitar uma questão de ordem, pode prestar juramento ou não. O advogado tem total liberdade. O Supremo, doutor Celso de Mello, já disse isto. O advogado tem total liberdade. Muito bem, eu acho que isso é muito importante. Já houve até advogado preso há anos atrás, quando mas isso no Estado Novo, é né? uma outra circunstância. Nós não estávamos Claro. em pleno exercício da democracia. Não, de jeito nenhum. Muito bem, doutor, continue. Uma pergunta, Nossa. doutor Mauro, em relação à CPI, se ela tem os poderes investigatórios para determinar a quebra Total. de sigilo telefônico, bancário... Lau, também total. A CPI pode quebrar sigilo fiscal, não só da pessoa, mas de seus familiares. Até de uma amante. Eu não estou dizendo que alguém tem amante, não estou dizendo isso. Mas se algum acusado tiver uma amante, será quebrado da amante também. São os vasos comunicantes. É uma expressão que é usada na CPI. São os vasos comunicantes. Sigilo fiscal, sigilo bancário, sigilo de cartas, sigilo bancário, tudo. Pode fazer tudo. A CPI ela tem a mesma força do Poder Judiciário. Só não pode prender. Aliás, até pode prender. Eu acho um absurdo isso. Não, veja bem, pode até prender. Eu acho um absurdo prender. Porque ela não tem... Não, por condução coercitiva. Ah, bom. Só por condução coercitiva. Mas mesmo assim, eu acho que essa é uma atribuição do Poder Judiciário. É quando a testemunha não vai. Muito bem, o Poder Judiciário é que se incumbe disso. Mas segundo o artigo 58 da Magna Carta, a CPI tem esse poder de condução coercitiva. Eu sei, inclusive aqui fala sobre realizar audiências públicas tudo. com entidades da sociedade civil, convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Tudo, é uma força terrível. Terrível. Inclusive, eu quero só falar, posso falar 30 segundos de uma coisa? Quanto tempo não é você porque quiser. O tempo aqui é restrito. Eu sei, mas nós temos algum tempo ainda. Eu quero falar o seguinte, quando a CPI do PC Farias foi instaurada, que derrubou o presidente Collor, que agora o presidente Collor é julgador, você está sabendo? Como é que pode acontecer isso? É uma coisa meio estranha. Agora eu quero que você me explique. O presidente Collor vai julgar. Mas como pode acontecer? É o Estado Democrático de Direito, será? É isto, Laércio. Acontece o seguinte... Não, me explica, por favor. Acontece o seguinte, o direito... Porque o telespectador quer ouvir também. O presidente Collor vai julgar. Ele é um inquisidor? É inquisidor. Ele é membro. Está com os cabelos brancos agora, né? Já passaram 20 anos. Mas eu quero só resumir o que eu estava falando em 2 palavras. É o seguinte, quando a CPI do PC Farias foi instaurada, o Jorge Bonhausen, que era na época um grande senador, ele comentou, CPI acaba se dissolvendo. Viu-se que não. A CPI foi em Teve uma objetividade. Sim, e o presidente caiu. O impeachment foi o corolário da CPI do CP Farias, que depois morreu, né? O CP Farias morreu. Muito bem. Agora, você perguntou para mim como é que eu encaro o Collor agora. Do ponto de vista pessoal, eu acho um absurdo. Um verdadeiro absurdo. Mas do ponto de vista jurídico, o Supremo Tribunal Federal sempre diz o seguinte, Laércio, o ensinamento da Suprema Corte. Nós vivemos num Estado de direito e o preço é muito barato. É barato viver no Estado de direito. Barato por quê? É só cumprir as leis e vamos em frente, mesmo com os absurdos. Ruim é ditadura. Claro. Muito bem. Então, dentro desse Estado de direito, o ex-presidente Collor tem o direito de julgar. É uma coisa absurda do ponto de vista pessoal. O povo não entende isso. Outro dia perguntaram, mas o Collor que vai julgar? Exatamente. Exatamente. Já perguntaram para mim. Então,
Mas do ponto de vista dele, ele é um senador. Também tem outros, há outros também Sim, que... ele foi eleito um senador e pode julgar. Há outros também que iam ser processados e, de repente, pediram o afastamento pela... Exatamente. Renunciaram, né? Exatamente. E agora são julgadores também. São julgadores também. Agora, dizem que esse mundo dá muitas voltas, né? Se reelegeram. Se reelegeram. Sim, é verdade. Sim, se reelegeram. É uma coisa estranha você ver o Collor julgando. Agora, pior do que isso, inclusive, não sei se você soube, no Piauí, a esposa do governador foi eleita conselheira do Tribunal de Contas do Estado. O marido dela é o governador. E ela foi eleita a conselheira para julgar as contas. Esse país é uma maravilha. São coisas estranhas, estranhas. Não, esse país é uma maravilha. O Collor julgando... Tudo pode acontecer. Aliás, qualquer coisa. O Collor julgando e ele está pesquisando, está firme. Ele quer a busca da verdade. Quer a busca da verdade. Nós também, nós do povo queremos a busca da verdade real. Exatamente. Doutor Mauro, me diga uma coisa. Como advogado experiente, porque você já declarou aqui que é experiente, e eu concordo com isso. Estou 46 anos no fórum. Muito bem. Eu comecei com o professor Paulo José da Costa Júnior em 66. Eu estou 46 anos que eu vou ao fórum todos os dias. Muito bem. Você pode esclarecer se o volume investigatório pode respingar em outros parlamentares? Pode, claro que pode. Claro, o grande senador, o honesto senador, Pedro Simon, grande Pedro esse Simon. Homem é uma celebridade. Nossas homenagens ao Pedro Simon. Pedro Simon, grande senador. É uma reserva moral desse país. Pedro Exatamente. Simon. Então, ele comentou isso outro dia numa entrevista na CBN, dizendo que pode respingar em qualquer um. A CPI, Laércio, a CPI, todo mundo sabe como começa. Mas ninguém sabe como termina. Governadores serão chamados, o próprio Lula pode ser chamado. Os governadores, deputados. A CPI um grande general alemão durante a Segunda Guerra Mundial falava essa frase também. Quando Adolf Hitler invadiu a Rússia, o Hitler estava confiante que ele ia dominar a Rússia. Disse o general Führer, uma guerra, todo mundo sabe como começa, mas como termina, ninguém sabe. Quer dizer que o Lula pode ser chamado, então? Pode, claro. Eu me preocupo muito porque, coitado, ele está com esse problema. Não, mas está bom já. Está bom, graças a Deus. Ótimo. Bom. Nós torcemos por isso. Ele só não está falando normalmente, porque ele tem que fazer repouso de voz. Mas a voz dele já está crescendo novamente. Que bom. E não foi afetada a voz. Porque se houvesse uma cirurgia... Aí sim. Mas não, ele teve uma radioterapia e não foi afetado. Muito bem. Eu quero falar mais. Então continue falando. Não, mas faça a sua pergunta. Não, a minha pergunta, nós já estamos para terminar o programa, e lamentavelmente. Para mim, eu aprendi muito com o programa. Eu quero falar mais. Eu trouxe aqui uma série... Então, o tempo é muito pequeno. O que eu vou dizer agora, doutor Mauro Otávio Nassif, é o seguinte... Paulo Brossard, queria falar do Paulo Brossard. Pois não, pode falar. Eu gostaria que você, então, aproveitasse esse tempo que nos resta e colocasse as suas considerações. Eu já devo terminar, finais. Então? Devo terminar? As suas considerações finais. Veja bem. O doutor Nelson Jobim, ele é um dos maiores constitucionalistas do Brasil. É verdade. Juntamente com o Paulo Brossard. É verdade. E eles dois, o Paulo e o Jobim, elogiam muito a CPI. A CPI é o coração do país, a CPI é o oxigênio do país. Muito bem. O país precisa de CPI. O Collor caiu por causa de uma CPI. Muito bem. É o primeiro presidente que caiu democraticamente. Então, o que eu quero falar é que o doutor Paulo Brossard e o Nelson Jobim dizem isto. Não tenhamos medo de CPI, porque a CPI, ela vai... Com a CPI, o país cresce, não diminui. Como é que eu estou de tempo ainda? No fim. Mas meio.
Meio minuto. Meio minuto. O que eu quero falar para você aqui no programa, e quero que fique gravado, que o mensalão vai ser julgado em julho. Porque o presidente Carlos Aires Brito, ele tem esse compromisso com os cidadãos. Julgar o mensalão em julho. Olha que o telespectador está gravando. Eu garanto. Ele vai te cobrar, hein? Eu garanto. Em julho eu vou trazer você novamente ao programa Direito e Justiça em Foco. Inclusive não vai ter férias o Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Olha aí, telespectador, um compromisso que nós temos eu com garanto. O doutor Mauro Otávio Nassif, trazê-lo de volta após o mês de julho, em agosto. Tá bem? Em agosto está julgado. Mas em agosto você vem aqui no programa. Volto, claro. Volta, né? Muito bem, doutor Mauro Otávio Nassif, veja, foi uma honra muito grande tê-lo aqui no programa. É sempre bom conversarmos com pessoas inteligentes, eloquentes e que levam ao telespectador uma notícia verdadeira, uma informação verdadeira. Eu sou muito atualizado. E você é atualizado mesmo. E o objetivo desse programa é exatamente esse. É levar uma informação verdadeira ao telespectador. Eu agradeço muito a sua presença. Eu que fico honrado. Muito obrigado. Lau, muito obrigado pela sua presença. Lau, agradeço muito também a sua presença aí. Você foi muito gentil em ter vindo aqui nos prestigiar. Obrigado. E volte sempre. Obrigado. Até logo. Um abraço.